Você sabia que a França foi comunista durante um período de sua história? O que restou dessa revolução nos dias de hoje? Neste vídeo exclusivo, vamos explorar os detalhes do primeiro movimento revolucionário a estabelecer uma república proletária na história. Conheça essa história repleta de heroísmo e determinação do povo parisiense, e saiba mais sobre a vergonhosa traição que acabou com os sonhos daquela gente. Detalhes nunca antes vistos, contados por um sobrevivente que testemunhou a carnificina com seus próprios olhos. Você vai descobrir como a Comuna de Paris mudou o curso da história e inspirou outros movimentos revolucionários em todo o mundo. Prepare-se para uma jornada emocionante e descubra como a Comuna de Paris mudou o mundo para sempre. No ano de 1871, Paris estava mergulhada em um turbilhão de acontecimentos históricos. A Cidade das Luzes estava se transformando em uma cidade de revolução, enquanto o mundo testemunhava uma luta épica entre o proletariado e as classes dominantes francesas. O palco estava montado durante a Guerra Franco-Prussiana, que começou em julho de 1870. Em menos de 2 meses de combate, o imperador francês, Louis Bonaparte, foi capturado. Um novo governo provisório, ainda liderado por monarquistas, assumiu o controle na França. Seu líder era o reacionário Adolphe Thiers, encarregado de negociar a rendição com os prussianos, que cercaram Paris em setembro de 1870. A condição do proletariado francês era desesperadora. Em Paris, os trabalhadores, já armados e com canhões através dos batalhões da Guarda Nacional, resistiam ao governo capitulacionista. Eles ansiavam por independência para continuar a resistir aos invasores e construir um governo autônomo. Chegamos ao dia 18 de março de 1871. As massas proletárias, homens, mulheres e crianças, se unem para impedir o governo de Thiers de desarmar a Guarda Nacional, que havia se tornado uma ameaça para as classes dominantes. O povo de Paris, ao ver o exército nas ruas, reage em autodefesa, protegendo suas armas e sua cidade. Eles identificam seus inimigos e prendem seus generais, marcando um ponto de virada na história. A burguesia francesa viu o comunismo como seu inimigo. No entanto, o que a burguesia temia era a ascensão do proletariado ao poder. Enquanto isso, as massas proletárias se reconheciam e se uniam. Com o governo de Thiers derrotado, Paris se torna uma fortaleza proletária pronta para resistir contra a burguesia em uma guerra de classes aberta. No final do dia 18 de março de 1871, a bandeira vermelha tremula sobre Paris. Derrotados em seu intento contra-revolucionário, Thiers e seu governo fogem para Versalhes, de onde planejam futuros ataques a Paris. No início, o poder estava nas mãos do governo provisório revolucionário, o Comitê Central da Guarda Nacional, formado por membros da Milícia Popular. Em 28 de março, o poder foi transferido para a Assembleia de Deputados do Povo, conhecida como a Comuna de Paris. Aqui, a classe trabalhadora governava. A Comuna de Paris inovou, destruindo a velha máquina estatal burguesa. Ela estabeleceu um Estado de novo tipo, um governo democrático e coletivo. Comissões foram eleitas para cuidar de todas as esferas da vida, do trabalho, indústria, justiça, educação e muito mais. A Comuna não apenas destruiu a velha ordem, mas também cuidou das massas. Ela estabeleceu o salário mínimo, lutou contra o desemprego, melhorou as condições de vida e implementou reformas educacionais. Como decorrência da sua própria existência e de ter levado a luta de classes do proletariado a uma nova fase, a Comuna teria contra si toda a reação burguesa, como nunca antes vista até então. Contra o desespero e a consequente fúria violenta e assassina da burguesia e demais classes reacionárias da França, o próprio Karl Marx, em uma de suas cartas escritas durante o conflito, aconselhava a Comuna a agir decididamente, de forma rápida e eficaz, sempre mantendo a ofensiva. Mas devido à sua enorme decência e escrúpulos, recusaram a marchar contra Versalhes para derrubar o governo reacionário e completar sua ação revolucionária de Paris. O Comitê Central e mais tarde a Comuna deram a Thiers o tempo para consolidar as forças hostis.
Eles perderam momentos preciosos, deveriam ter imediatamente avançado sobre Versalhes. O momento certo foi perdido por causa de escrúpulos conscienciosos. Se eles forem derrotados, somente sua decência será culpada. Disse Marques, em um tom quase profético, como veremos a seguir. Infelizmente, a Comuna enfrentou desafios esmagadores. A falta de condições econômicas e um partido político forte, a heterogeneidade política, a falta de aliança com o campesinato e o isolamento de Paris foram fatores cruciais em sua derrota. Ao invés de chamar a França inteira a pronunciar-se, como queriam alguns, decidiram que deveriam apenas assegurar os direitos de Paris. As outras províncias que fizessem a sua própria comuna. Decisão essa que revelou-se como outro erro fatal. Para agravar a situação, é importante mencionar o contexto político. Adolphe Thiers, então chefe do governo francês, estava em contato com o imperador Guilherme I da Prússia. Ambos tinham um interesse comum de esmagar a Comuna de Paris. Thiers e Guilherme I concordaram secretamente em cooperar para sufocar a Comuna. O imperador prussiano retirou suas tropas de Paris, além de libertar soldados franceses que ainda eram mantidos como reféns de guerra, permitindo que Thiers concentrasse forças contra os comunardos. Em 7 de abril, as tropas de Versalhes conquistaram a travessia do Sena em Neuilly, no extremo oeste de Paris, marcando o início de confrontos significativos na Comuna de Paris. No entanto, ao tentar avançar na frente sul em 11 de abril, encontraram forte resistência sob o comando do general Eudes, resultando em grandes baixas para as tropas de Versalhes. Enquanto isso, Paris enfrentava bombardeios constantes, ironicamente, por parte das mesmas pessoas que haviam condenado o bombardeio da cidade por prussianos anteriormente. Essas pessoas agora solicitavam a intervenção do governo prussiano para garantir o rápido retorno dos soldados franceses feitos prisioneiros em Sedan e Metz, na esperança de que pudessem ajudar a recapturar Paris. A partir de maio, a chegada gradual dessas tropas prisioneiras reforçou substancialmente as forças de Versalhes. A mudança na dinâmica já era evidente quando, em 23 de abril, o líder de Versalhes, Thiers, rompeu negociações propostas pela Comuna para trocar prisioneiros. A Comuna buscava a libertação do arcebispo de Paris Georges Darbois e de diversos padres mantidos como reféns em Paris em troca de um único prisioneiro, Blanqui. Thiers, que anteriormente adotara uma postura ambígua, tornou-se insolente e ameaçador. O avanço das tropas de Versalhes continuou, com a captura de fortificações importantes, como o Forte Issy em 9 de maio e o Forte Vanves em 14 de maio. Na frente oeste, eles gradualmente conquistaram aldeias e construções que se estendiam até as muralhas da cidade, preparando o terreno para um ataque direto à cidade. Em 21 de maio, uma traição e o descuido das forças da Guarda Nacional permitiram que as tropas de Versalhes entrassem na cidade. As forças prussianas, que controlavam as fortalezas ao norte e ao leste, permitiram que as tropas de Versalhes avançassem através de território que, de acordo com um armistício, deveria ser proibido. Isso pegou os parisienses desprevenidos, resultando em uma resistência inicialmente fraca na metade oeste da cidade, onde se encontravam as residências luxuosas. No entanto, a resistência aumentou à medida que as tropas avançavam em direção à metade leste, onde se concentravam os bairros proletários. Após 8 dias de intensos combates, as forças da Comuna foram derrotadas nas colinas de Belleville e Menilmontant, marcando o ápice de um massacre que já ocorria há uma semana. Homens, mulheres e crianças indefesos foram mortos, com mais de 30.000 cidadãos de Paris perdendo a vida. O Muro dos Federados no cemitério do Père-Lachaise testemunha essa brutalidade. Em seguida, ocorreram prisões em massa, com 38.000 trabalhadores detidos. Quando se tornou evidente que não era possível matar todos os prisioneiros, alguns foram fuzilados, enquanto outros foram transferidos para grandes campos de espera por julgamento em tribunais marciais. Embora as tropas prussianas tivessem ordens para não permitir a fuga de fugitivos, muitos soldados demonstraram compaixão e permitiram que trabalhadores, que eram claramente combatentes da Comuna, escapassem.
Esses relatos históricos só foram possíveis em grande parte devido aos testemunhos de um sobrevivente. Tendo escapado milagrosamente à Semana Sangrenta, durante a qual os últimos resistentes da Comuna de Paris haviam sido massacrados, Prosper-Olivier Lissagaray pôde relatar todos os acontecimentos com detalhes. Todos os seus relatos puderam ser comprovados com farta documentação do breve período de existência da Comuna. Este período da história é um triste exemplo da brutalidade infligida pela classe dominante quando a classe trabalhadora busca seus direitos. Apesar de sua breve existência e derrota, a Comuna de Paris não pode ser esquecida. Ela moldou a teoria marxista, preparou o terreno para a Revolução de Outubro de 1917 e ensinou ao proletariado lições valiosas sobre a necessidade de destruir o poder dos exploradores e substituí-lo por algo novo. A Comuna de Paris foi um farol de esperança e resistência. Seu legado vive, lembrando-nos de que, quando a classe trabalhadora se une, ela pode desafiar qualquer adversidade. Este foi um capítulo fundamental na história da luta dos oprimidos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história da Comuna de Paris, a primeira ditadura do proletariado. Um forte abraço e até a próxima! Marchons, cassant à pur, abreuve l'océan. Rechargez! Bonjour! Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et même mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour.